Irmãos, podem se sentar. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos. Para começar esses estudos, eu gostaria de contar aos irmãos a história de uma mulher que marcou o seu tempo, marcou a sua época. Essa mulher, ela faleceu em 1906, mas a história dela ficou bastante conhecida na América do Norte, porque essa mulher, a partir do momento em que ela partiu, ela deixou uma herança de 100 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? Se nós formos pensar, é uma quantia grandiosa, era uma mulher riquíssima. Mas ela não marcou a sua história, não marcou o seu tempo pela quantidade de recursos que ela tinha. Qual a base financeira, o que ela fez para conseguir tudo isso. Não, essa mulher marcou a sua história porque ao longo de toda a sua vida, ela foi conhecida como uma pessoa extremamente avarenta. Ela, todas as vezes que ela ia, então, comer, gostava de comer mingau de aveia, essa mulher, ao invés de esquentar um leite para poder cozinhar aquele mingau, ela preferia fazer gelado para não gastar gás, para economizar dinheiro. Essa mulher, então, ela passou a sua vida inteira economizando o máximo até em questões essenciais. Uma das histórias que se conta dessa mulher é que o seu filho, quando estava doente, ela o levou para procurar um atendimento em uma clínica gratuita, para que ela pudesse, então, levar ele à restauração da sua saúde. Mas essa mulher, ela procurou tanto, e ficou muito tarde para tratar a doença do seu filho, que ele precisou amputar um de seus membros. E esta mulher ficou conhecida, então, pela sua avareza, porque, ao final de sua vida, quando partiu, deixou seus 100 milhões de dólares e, ao longo de toda a vida, ao invés de desfrutar de tudo aquilo que ela tinha, ela deixou guardado. Ela deixou, portanto, armazenado e não usufruiu disso. Por que essa história, então, é importante para nós começarmos a falar do nosso estudo de hoje, que vamos começar, nesse novo tema? Porque da mesma forma como essa mulher, a igreja do Senhor, ela possui riquezas. Ela possui riquezas em Cristo Jesus, as quais em muitos momentos ela tem mantido guardado. Ela não tem desfrutado disso. E para nós podermos pensar um pouco sobre isso, nós vamos olhar para a carta de Paulo aos Efésios, onde nós vemos então o apóstolo Paulo direcionar a igreja para recordar sobre as riquezas da graça e poder viver, então, desfrutando aquilo que o Senhor proporciona em Cristo Jesus. Nós vamos estudar a carta inteira, tá? Então, a partir de hoje, vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Efésios, e eu convido você a abrir, então, no capítulo 1, vamos ler os 2 primeiros versículos para nós podermos conversar hoje. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz o seguinte, palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe a partir desta noite que vamos começar a estudar a carta aos Efésios, neste texto, nesse trecho que acabamos de fazer a leitura. Pedimos que o Senhor nos direcione, ilumine as nossas mentes, nos permita compreender as verdades do Senhor para sermos assim edificados e assim conduzidos pelo Senhor e pelo Teu Espírito a uma vida agradável ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então, para iniciar o estudo da carta aos Efésios, nós precisamos recordar um pouco de como era a situação daquela igreja, a vivência daqueles cristãos, qual é o contexto em que eles estão, para que Paulo escreva essa carta. O primeiro contato que Paulo tem, então, com a cidade de Éfeso,
no evangelismo após a sua conversão, é na sua segunda viagem missionária. O texto de Atos mostra para nós que o apóstolo Paulo passou por volta de 3 anos depois que ele chegou à cidade de Éfeso, ensinando aqueles irmãos a sã doutrina, para que eles pudessem então estar firmados em Cristo e continuar evangelizando aquele local. Por que foi importante isso? Porque a cidade de Éfeso é uma cidade onde a idolatria é muito forte, porque existia um grande templo à deusa Diana, meio pelo qual não só trazia um fortalecimento religioso para aquela cidade, nessa idolatria, como também auxiliava inclusive no comércio. O turismo daquela cidade era movido também pela adoração a Diana neste grande templo. Isso aconteceu então por volta do ano 52, e o apóstolo Paulo então passa por essa cidade, e ele, quando está em Roma, preso, ele escreve essa carta por volta de 10 anos depois. Então, por volta do ano de número 62, ele escreve essa carta à igreja, a qual ele manda também o jovem Timóteo, que nós já vimos em outros momentos, para pastorear. E vejam então, irmãos, como é que começa o texto da carta, né? Ele começa se apresentando. É interessante então que Paulo, ele diz aqui que ele é um apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e ele endereça então esta carta àquela igreja. Veja então que não é muito diferente da descrição que ele traz de forma inicial, a apresentação que ele faz àquela igreja, mas uma coisa que nós podemos questionar, poder aprender com Paulo nesse pequeno trecho, é por que é que ele precisa mencionar o seu chamado logo no início da carta. Por que é que ele traz ênfase a isso? Porque ele poderia começar a carta escrevendo: Paulo, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mas os detalhes que ele insere, então, falando do seu chamado, são importantes para nós nesse momento, para entender o porquê ele está escrevendo essa carta e qual o envolvimento, então, que ele vai trazer disso com a igreja de Éfeso. A própria palavra do apóstolo, ela traz o significado do mensageiro, né? Paulo era o mensageiro de Deus, aquele que estava, então, ensinando, né? Passando pelas cidades e ensinando todas as pessoas com quem ele encontrava sobre as boas novas de Cristo Jesus. O evangelho havia sido transmitido, então, através de Paulo, que se tornou um apóstolo, né? Então ele traz esta ideia de que ele está levando uma mensagem, mas não tem só essa conotação. A palavra apóstolo aqui significa também um embaixador. Paulo, então, ele estava naquelas cidades e ele representava a Cristo Jesus onde ele estava. Então ele está mostrando a essas pessoas, quando ele esteve naquela cidade, ele estava ali para levar uma mensagem, ele estava ali para representar a Cristo Jesus. Mas, além disso, ele vem nos lembrar, então, que ele era um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. O chamado de Paulo não é algo que aconteceu pela sua própria criação ou pela sua própria escolha. O chamado de Paulo para ser apóstolo é através da vocação divina. Deus o chamou para que ele se tornasse, então, um apóstolo, para que ele fosse representante de Cristo nas cidades, para que ele pudesse levar as boas novas. Ele foi escolhido para isso. Deus, então, o direciona para que ele vá e faça as viagens missionárias que ele fez e leve a palavra do Senhor, a verdade, para que todos pudessem conhecer. É interessante, então, que Paulo está trazendo isso nesta carta, logo no início, para mostrar às pessoas que tudo aquilo que ele vai dizer à frente, ele não está dizendo por si mesmo. Tudo aquilo que ele já havia ensinado quando ele passou na cidade de Éfeso, ele não ensinou porque ele criou, mas ele estava levando uma mensagem que era da vontade de Deus. Paulo está mostrando nesse momento que ele possui autoridade, mas uma autoridade que ele não recebeu porque ele fez algo, ou porque ele era de tal linhagem, porque ele era de tal família, porque ele vivia dessa forma, porque Deus concedeu essa autoridade para ele.
O Senhor o chama para esta posição, para que ele pudesse então servir desta maneira, usando as boas novas para ensinar. Nós vemos então a palavra nos mostrar, neste momento, através de Paulo, que aqueles então que servem ao Senhor, o servem porque são chamados por Deus para fazer isso. Quando recebem os dons, recebem de Deus para fazer isso. E tem, portanto, a autoridade para trabalhar através desses dons para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da própria igreja. Quando nós olhamos a mensagem de Paulo, de forma inicial, ele está dizendo que ele é um apóstolo, isso traz importância para ele, para aquilo que ele falou em Éfeso e para aquilo que ele deixou registrado para nós. Temos várias cartas de Paulo. Temos as cartas da prisão, como nós temos Éfeso, Colossenses, Filipenses, como também temos as pastorais, depois você encontra Timóteo, a carta a Tito. Quando você pega todo esse conteúdo, ele tem um grande peso. Mas se você olha aquilo que Jesus Cristo deixou para nós de ensino, o que Jesus deixou de ensino para nós, nós podemos considerar que tem mais importância do que aquilo que Paulo ensinou? Podemos colocar num patamar de igualdade o que Paulo e Jesus disseram, ou que o que Jesus disse está acima do que o que Paulo disse? Quando nós pensamos nessa comparação, a primeira, talvez, inclinação, que nós temos é concluir que aquilo que Jesus nos ensinou é melhor, é superior àquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Nós estamos falando do mestre. Mas quando nós falamos dos ensinos de Jesus, nós estamos falando aqui dos ensinos que foram registrados nas Escrituras através de homens que foram inspirados por Deus. Então, quando você olha os ensinos de Paulo, que você encontra na carta aos Efésios e nas demais cartas, os ensinos de Jesus que você encontra nos evangelhos, ambos possuem autoridade, porque ambos foram registrados pela inspiração divina. Deus conduziu estes homens para que eles registrassem estes ensinos, para que a igreja compreendesse a sua vontade. Então nós não podemos descartar o fato de que Paulo inseriu um detalhe aqui que é importante para nós. Quando nós continuarmos toda a carta aos Efésios, nós vamos recordar então que essa carta ela é cheia de autoridade. Porque tudo aquilo que ele escreveu foi inspirado por Deus para poder capacitar a igreja hoje, e igreja de todo o tempo, aqueles que virão à frente, para aprender sobre as verdades do Senhor. Veja então que esta autoridade que ele recebe, ela está além do tempo. Ela estava para os Efésios, no ano 62, quando eles receberam a carta pela primeira vez, como ela está para nós. Ela não perdeu o valor. Vai perder o valor. Porque a autoridade desse texto não vem de Paulo, vem do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Então ele está aqui reforçando aos Efésios que aquilo que vem pela frente, todo o seu ensino, é um ensino cheio de autoridade. É um ensino que a igreja precisa refletir para compreender qual é a vontade do Senhor. E Paulo, ao longo de sua carta, ele tem como intenção reforçar a sã doutrina que ele já havia ensinado pessoalmente quando passou 3 anos com a igreja de Éfeso, e agora está então apenas recordando a eles alguns desses. Então vejam só, este começo é importante porque aí ele vem dizer para quem ele escreve. Está dizendo quem está escrevendo, quais são as suas qualificações e para quem é que ele está escrevendo esta carta. Todos nós já falamos, porque sabemos, a nossa Bíblia já está escrita, mas o que é que o texto traz de detalhes para nós sobre essas pessoas? Ele diz então, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vejam só, há uma característica desse povo que nós não podemos deixar passar aqui. Sabemos que sim, ele está escrevendo àqueles que moravam em Éfeso,
Mas ele está falando a pessoas que têm duas características principais: são santos e são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, são pessoas que vivem com Cristo, que estão em Cristo e estão com Cristo Jesus em todos os momentos. Paulo está nos ensinando nesse momento que aqueles então que vivem para Cristo Jesus são aqueles que são santos. Você só pode então ser santo se você estiver em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, automaticamente você é santo. E aqui o conceito de santo, como nós comentamos já em outros momentos, esta santidade não é a condição de alguém que não peca, mas ele está tratando aqui da condição de pessoas que agora foram separadas do mundo para viver para Deus. Lutam contra o pecado, lutam para honrar ao Senhor, porque são fiéis ao Senhor em Cristo Jesus. Estão batalhando para viver então dia após dia de maneira santa. Veja então que Paulo está mostrando aqui que ele tem autoridade que é dada por Deus para ensinar aqueles que são santos. Ou seja, a sã doutrina que Paulo vai ensinar através dessa carta é para conduzir aqueles que estão em Cristo para que permaneçam em Cristo. Porque só é possível obedecer a sã doutrina se você for santo. Se você estiver em Cristo Jesus. Aqueles que vivem com Cristo, aqueles que não conhecem ao Senhor, que não possuem fé nele, podem ouvir a sã doutrina que eles não vão obedecer porque eles não acreditam nessa palavra. Eles não confiam no Senhor. Eles não confiam naquilo que o Senhor então tem como promessa para as suas vidas. Paulo está mostrando então aos Efésios que ele sabe que ali naquele local, naquela igreja, existem pessoas que servem a Jesus Cristo e por isso eles vão ser transformados. Paulo nos mostra aqui sobre um serviço, o serviço que Paulo está desempenhando. A autoridade que ele recebe do Senhor é para servir, é para edificar a igreja. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor nos concede, sabemos e vamos falar mais à frente, porque a carta ela vai tratar disso também, das bênçãos, dos dons que Deus concede a cada um daqueles que pertencem à igreja, nós recebemos para edificar. Paulo, a partir do momento em que ele se converte pelo chamado do Senhor de forma direta, em Atos capítulo 9, nós vemos que ele passa a entender que ele recebeu aquele dom de anunciar a mensagem para edificar os outros, para edificar a igreja. E é por isso que mesmo estando em prisão, o apóstolo Paulo agora ele se dispõe a se preocupar com a igreja, a se preocupar com os irmãos na fé e continuar instruindo eles perante a sã doutrina. Ele almeja que essas pessoas permaneçam santas. Ele almeja que essas pessoas permaneçam fiéis a Cristo e honrem aquele que chamou para poderem viver com ele. Paulo está então mostrando nesse momento por que ele está falando isso com eles, Porque eles são de Cristo. Mas ainda ele termina então este trecho introdutório inicial da carta, Ele mostra então qual é o seu desejo àquele povo. Ele recorda que ele tem autoridade, que ele está com essa autoridade instruindo os santos e que deseja a eles, portanto, como diz no versículo 2, graça a vós outros e paz. Quais são os objetivos de Paulo ao ensinar, então, através dessa carta, a igreja de Éfeso? O objetivo de Paulo é transmitir a eles as bênçãos espirituais do Senhor. É que eles cresçam espiritualmente, permaneçam santos, permaneçam fiéis a Cristo Jesus. Ele está, então, nesse momento, externalizando isso. Quando ele usa a palavra paz, a palavra aqui, então, traduzida é a palavra shalom. Traduzida para paz,
mas que significa então toda a prosperidade. Quando ele deseja então paz a essas pessoas, ele está desejando que elas tenham toda a prosperidade. E o que ele está falando sobre isso? Ele está dizendo então que ele deseja que essas pessoas tenham todas as bênçãos espirituais sobre as suas vidas. Não é a mesma conotação que muitas vezes nós trazemos quando falamos, paz, falamos de tranquilidade, Ele está desejando que eles sejam ricos espiritualmente. Mas aí Paulo então mostra nesta ordem de palavras como essas pessoas conseguem então essa paz, ou como elas conseguem essas bênçãos espirituais. Ele diz então: graça a vós outros e paz. Não é possível então alguém receber as bênçãos espirituais do Senhor se não for pela graça. É através da graça do Senhor então que nós somos abençoados. É através da graça do Senhor que nós somos enriquecidos, edificados e então fortalecidos para poder servir ao Senhor em todos os momentos. O apóstolo Paulo então deseja que eles sejam fortalecidos pelo que ele vai ensinar nessa carta, mas que isso aconteça pelo poder de Deus. Não é por Paulo, não é por aqueles que ensinam, é pela graça de Deus que nós aprendemos. É pela graça de Deus que nós podemos então alcançar algo dentro do reino do Senhor. Nós dependemos, porque nós em nenhum momento merecemos isso, É um favor de Deus para a igreja, é o favor de Deus para os eleitos. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra como é que o apóstolo Paulo começa esta carta, que vai falar sobre as riquezas da graça. Ele está apenas começando, mas para nós então podermos olhar esses 2 versículos, podemos ver que ele está falando sobre o seu próprio serviço. Ele está falando então daquilo que ele veio para desempenhar. Ele foi chamado para desempenhar um serviço. E ele nos ensina que todo serviço dado pelo Senhor traz edificação ao seu povo. Em todos os momentos que nós nos levantarmos para servir ao Senhor, naquilo que Deus está nos chamando para fazer, precisamos lembrar que isso deve trazer edificação para o povo do Senhor. Porque isso é importante, porque alguns se levantam para trazer glória para si, para que as pessoas honrem aqueles que estão fazendo. Esse não é o objetivo daquele que é servo de Cristo. O servo de Cristo foi chamado para edificar o povo do Senhor em honra ao seu Deus. Mas além disso, Paulo então nos mostra que todo serviço é fruto da graça. Nada daquilo que nós desempenhamos, nós o fazemos porque nós somos bons, estamos prontos, porque somos fortes. Não. Tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor é pela graça de Deus. Deus tem sido gracioso para conosco e nos permitido servir em diversas áreas dentro de sua igreja, para poder levar a edificação da própria igreja, a honra do nosso Senhor. É importante lembrarmos isso, porque isso vai gerar humildade em nós. Humildade todas as vezes que nos levantarmos para servir a Deus e lembrar que dependemos dele em todos os momentos. Nós temos que ver então que Paulo, neste momento, ele tem um foco apenas: fazer a vontade de Deus. O Senhor o chamou para isso e ele está, portanto, focado em cumprir a vontade do Senhor. Todos aqueles que são chamados por Deus devem se lembrar disso. Somos chamados para fazer a vontade de Deus em todos os momentos. Então não temos outro a honrar, não temos outro a exaltar ao longo de todo o nosso serviço, a não ser o nosso Deus. E ainda por último, que nós podemos mostrar aquilo que Paulo estava fazendo, onde com sua autoridade ele edifica a igreja para que essa igreja tenha a paz, seja próspera nas bênçãos espirituais. Nós podemos entender que com todo o nosso serviço e pregação, a nossa missão é levar as pessoas à paz de Deus, desejar que as pessoas tenham a mesma edificação, o mesmo fortalecimento, a mesma vida próspera, pela graça de Deus, com tudo aquilo que nós ensinamos. Irmãos, esta é a introdução da carta aos Efésios. Nós vamos então continuar ela
Então, o meu desafio a vocês é para vocês poderem estudar a carta aos Efésios, para nós voltarmos quarta-feira após quarta-feira e estudarmos todos os versículos que nós temos nessa carta para podermos aprender juntos. Então, eu desejo que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que a cada momento nós estivermos aqui estudando cada trecho, que o Senhor possa nos dar sabedoria e iluminar a nossa mente, para nós podermos ser edificados. Alguém gostaria de fazer algum comentário nesse trecho? Quer tirar alguma dúvida? Eu quero trazer aqui para os irmãos apenas, como um spoiler, vamos dizer assim, contando um pouco do que vai acontecer, Nós temos aqui, então, na carta aos Efésios, alguns textos que vão falar sobre doutrinas que são bastante delicadas e que nós precisamos de muita atenção para estudar, como a doutrina da eleição, que virá, então, já logo no próximo trecho. Então, na próxima quarta-feira, dentro do trecho que nós vamos ler, vamos falar sobre eleição ou predestinação, conforme você preferir usar o termo. Cuidado a vir para tirar suas dúvidas e chamar outros também para poder aprender sobre este e sobre outros temas doutrinários que nós temos aí na carta de Paulo aos Efésios. Quero convidar os irmãos, então, a se colocarem em pé, para nós cantarmos juntos o hino de número 311 e orar para encerrar esse momento.